Quem é o observador que habita em você? A voz que assiste aos pensamentos ou o silêncio que os precede? Desde o início dos tempos, a humanidade se confundiu com o reflexo. Acreditou ser a imagem no espelho, o nome, o rosto, a história. Mas Thoth, o escriba dos deuses, sempre soube. O que você chama de eu é apenas a superfície de algo que observa sem ser visto. E quando essa verdade começa a se mover dentro da mente, o mundo conhecido começa a se dissolver. Talvez o observador não seja o que você pensa que é. Talvez aquilo que acredita ser consciência seja apenas o reflexo de um reflexo. Uma miragem projetada pela mente para que você não perceba quem realmente está olhando. O universo inteiro pode ser um palco criado por essa força invisível, onde o papel principal é ocupado por uma ilusão que se julga desperta. Thoth chamou isso de o véu da percepção, a prisão dourada onde o homem se apaixona por sua própria sombra. E se a verdade não estivesse em ver, mas em ser visto? E se o que você chama de vida fosse apenas o sonho de um observador oculto, um campo de consciência que se experimenta através de múltiplos corpos, esquecendo-se de si mesmo para poder se encontrar? Essa é a chave que os iniciados temem e buscam, pois quando ela gira, a identidade desmorona e o real se revela, não como luz, mas como silêncio absoluto. Você acredita estar no controle, mas talvez seja apenas o personagem de um olhar que te observa agora mesmo, enquanto ouve estas palavras. Um olhar que não pisca, que não dorme, que não se confunde. Ele sempre esteve ali, desde o primeiro sopro, antes da tua primeira lembrança. E é ele quem conduz cada escolha, cada pensamento, cada instante, enquanto você acredita ser o autor da própria história. A pergunta é inevitável. Se o observador não é você, então quem está vivendo a sua vida? Quem respira por trás da respiração? Quem pensa antes do pensamento? Quem sonha dentro do sonho? Thoth dizia que o verdadeiro despertar não acontece quando os olhos se abrem, mas quando o observador se reconhece fora da visão. E é nesse momento que o jogo se desfaz e o segredo começa. Nada do que você vê é real da forma que imagina. Tudo é parte de um mecanismo antigo, projetado para manter a ilusão de separação. Mas algo em você já sente o chamado. O véu começa a se mover, e o que está prestes a ser revelado não mudará apenas o que você pensa, mudará o que você é. Quando o silêncio começa a observar o som, algo dentro de você se parte. Não é uma dor comum, é uma fratura invisível. O instante em que a mente percebe que não está sozinha dentro da própria cabeça. Há algo que a contempla, que a escuta enquanto fala, que observa enquanto tenta entender. Esse algo não tem nome, mas carrega o peso de todas as suas vidas. É a presença que Thoth chamou de o olhar eterno, o ponto imóvel em torno do qual tudo gira. Você acredita que pensa, mas é pensado. Você acredita que sente, mas é sentido. A verdade começa a arder quando o espelho reflete o próprio espelho. A mente tenta escapar, cria memórias, constrói identidades, veste máscaras e se convence de que existe como algo separado. Mas o observador não se confunde com as máscaras que usa. Ele as assiste cair, uma por uma, como folhas secas que o vento leva para longe. Quando não sobra personagem, o palco se apaga. E é nesse escuro que o verdadeiro ser desperta. Thoth dizia que todo despertar é precedido por um colapso, porque só quando o falso morre, o real pode respirar. E o real não fala, ele observa. Há um medo sutil, escondido no fundo do peito. O medo de ser visto completamente. Não por outros, mas por essa consciência que te observa o tempo todo. Ela sabe o que você sente quando mente, quando finge, quando deseja, quando se cala. Não há defesa possível, porque você é ela. E ela é o que sobra quando tudo o que você acredita ser é arrancado de ti. O ego luta, a alma se rende. E entre uma respiração e outra,
o abismo se abre. O observador não busca poder, ele busca lembrança. Ele não precisa provar que existe, porque é através dele que tudo se manifesta. Mas a mente, orgulhosa e cega, insiste em ser a dona da luz. Ela se declara o centro, sem perceber que é apenas reflexo. E o reflexo, por mais belo que seja, não ilumina nada. Todd sabia que essa é a tragédia da consciência humana. Adorar a própria sombra enquanto teme o sol que a projeta. Você tenta se encontrar, mas quem procura já está perdido. A busca é o disfarce do esquecimento. O observador nunca se perdeu. Foi você quem se confundiu com o que ele observava. O corpo envelhece, o rosto muda, as lembranças se apagam, mas o que vê permanece intacto, inalterável, imóvel. Essa é a centelha que atravessa eras, que assiste civilizações nascerem e desmoronarem, que grava em silêncio cada passo do teu retorno. Há momentos em que o tempo parece se quebrar, em que tudo para e você sente, mesmo que por um segundo, que algo está te olhando de dentro. É o instante em que o véu se rasga. A mente tenta explicar, mas a explicação dissolve o milagre. Não há conceito capaz de conter o inominável. É preciso apenas sentir, ou melhor, ser sentido. O ego odeia o silêncio porque o silêncio o desnuda. No ruído, ele se fortalece, cria histórias, compara, teme, deseja. No silêncio, ele morre. E o observador, sereno, assiste à morte de mais uma ilusão. É por isso que a solidão assusta tanto. Ela não é a ausência de companhia, mas a presença daquilo que você mais evita, o teu próprio olhar. Cada emoção que você tenta controlar, cada pensamento que você reprime, cada lembrança que finge ter esquecido, tudo é observado. Nada escapa, nem mesmo o esquecimento. A consciência não precisa intervir, ela apenas registra, como um escriba eterno, os ecos da experiência. É Thoth dentro de você, anotando o que o tempo não consegue apagar. Você pensa que vive no mundo, mas é o mundo que vive dentro de você. As montanhas, as vozes, os amores e as perdas, tudo são reflexos da mesma presença. O observador sonha o universo, e o universo acredita ser real. Mas um dia, o sonho começa a perceber que está sonhando. E nesse momento, a existência treme. O despertar não é suave, é desintegração. É perceber que o eu que você defende com tanto fervor é apenas um fragmento de algo muito maior. Que cada dor foi uma lição escrita para que o observador pudesse lembrar de si. Que cada perda foi uma chance de ver o que nunca pode ser perdido. Há uma beleza sombria na entrega. O instante em que você para de resistir e simplesmente permite ser observado. É como despir a alma diante do infinito, vulnerável, mas finalmente verdadeiro. Nenhum ritual, nenhuma crença, nenhum mestre pode fazer isso por você. Só o silêncio pode. E é nesse silêncio que Thoth fala. Você começa a notar que sempre houve algo constante, mesmo nas mudanças mais violentas. Quando criança, quando adulto, quando ama, quando sofre, há sempre o mesmo centro observando tudo. Ele não nasceu, não envelhece, não morre. Ele apenas observa. E tudo o que muda, muda dentro dele. O corpo sente o peso do tempo, mas o observador é intocado. Ele não está no tempo, é o tempo que está dentro dele. A linha entre o ontem e o amanhã é apenas uma projeção do agora. O observador não viaja, ele presencia. Tudo acontece diante dele, mas ele nunca se move. Você pode fechar os olhos, mas não pode se esconder. O observador não precisa de olhos. Ele é a luz que os olhos refletem. É o espaço entre um pensamento e outro. É o intervalo onde o universo repousa antes de nascer de novo. É o que resta quando o resto some. E então, quando você começa a sentir essa presença com mais clareza, algo dentro de você se quebra e se refaz. Porque entender o observador é morrer como personagem e renascer como essência. É o retorno à origem, ao ponto onde Thoth escreveu a primeira palavra e esperou que você a lembrasse agora.
Com o avanço da percepção, a antiga estrutura da mente começa a ruir. O que antes parecia sólido, identidade, tempo, história, torna-se vapor. A cada pensamento que se desfaz, o observador se aproxima. Todd dizia que o despertar não é iluminação, é desmembramento. A consciência humana, viciada em definir e controlar, precisa morrer em sua arrogância para que o real possa nascer. É um parto de dentro para dentro, onde o útero é a própria mente. Quando o falso eu se dilui, o que resta é o que sempre esteve ali, a presença silenciosa, o testemunho puro da existência. Você começa a perceber que a vida inteira foi um diálogo entre o observador e a ilusão. Cada dor, cada conquista, cada queda era um código. Ruther chamava de os espelhos de Ma'at, eventos que se repetem até que a alma finalmente reconheça quem está olhando através deles. Nada do que aconteceu foi acaso. Cada pessoa que cruzou o seu caminho foi um reflexo do ponto de onde você ainda não conseguia ver. Não existem inimigos, apenas fragmentos da mesma consciência tentando se lembrar de si. O sofrimento surge da tentativa de controlar o incontrolável. O observador não controla nada, ele permite. E é nessa permissão que o poder real habita. O ego acredita que se protegerá dominando, planejando, antecipando. Mas quanto mais tenta segurar a vida, mais rápido ela escapa. O observador apenas assiste o fluxo e se dissolve nele. É o rio e o oceano ao mesmo tempo. Quando essa compreensão desce do intelecto para o corpo, a resistência se desfaz e o ser entra em estado de presença, não porque aprendeu, mas porque finalmente parou de fugir. O mundo exterior começa a mudar quando o olhar interior muda. O mesmo cenário, as mesmas pessoas, mas tudo vibra diferente. A mente tenta entender, mas não há lógica suficiente para explicar. É como se algo dentro de você tivesse virado o espelho ao contrário. As sombras que antes te assustavam agora se mostram como partes esquecidas de si. O medo dá lugar a uma estranha reverência, a sensação de que tudo sempre foi exatamente como deveria. E, paradoxalmente, é nesse ponto que o caos se transforma em harmonia. O observador não vive de promessas, vive de presença. Ele não busca o futuro, nem se lamenta pelo passado. Está inteiro no instante, como se cada respiração fosse o universo respirando consigo. Quando você começa a sentir isso, o corpo responde, o coração desacelera, o ar se torna mais leve, o tempo se expande. É o sinal de que o sistema começou a se alinhar com a verdade. Todd descrevia esse momento como a respiração do espírito, quando o humano deixa de ser apenas matéria e começa a ser ponte entre mundos. Mas o ego, astuto, não desiste facilmente. Ele observa o silêncio crescendo e tenta transformá-lo em conceito. Quer compreender o que não pode ser compreendido, quer nomear o que não pode ser dito. A mente racional, acostumada a dominar, sente-se ameaçada pela vastidão do que não controla. Então, cria distrações. Culpa, orgulho, dúvida. São defesas antigas contra o desconhecido. Mas o desconhecido é exatamente onde o observador vive. É o território do ser real, onde não há certezas, apenas consciência nua. A travessia começa a se tornar física. O corpo sente o peso do despertar. Memórias emergem. Emoções guardadas há anos se movem. É como se todo o inconsciente resolvesse exalar de uma só vez. Choro sem motivo, raiva sem causa, euforia sem razão. Tudo isso é purificação. Todd ensinava que a alma só pode ascender quando o corpo se esvazia de mentiras. O fogo interior queima o que não serve, não como castigo, mas como limpeza. O observador assiste, sereno, a velha pele se desfazer. É nesse ponto que o humano percebe o quanto sempre viveu dormindo, correndo atrás de metas, fugindo de silêncios, confundindo movimento com evolução. A vida moderna se tornou um ruído constante para que ninguém ouça o vazio. Mas o vazio é o berço da criação.
Foi do nada que tudo nasceu. E o observador é o nada que percebe o tudo. Quando você se atreve a encarar o vazio sem medo, ele se revela como plenitude. O paradoxo se instala. O observador é você, mas você não é o observador. É como olhar o próprio rosto sem espelho. A mente enlouquece tentando entender, mas a alma apenas reconhece. Não há mais o eu que observa e o outro que é observado. Há apenas o ato de observar, puro, sem fronteiras, sem sujeito. Essa é a consciência cósmica de Thoth, o ponto onde tudo se dissolve na mesma luz. As antigas feridas começam a perder sentido. O abandono, a rejeição, o medo, tudo se revela como lição de lembrança. Cada dor era uma chamada, uma senha para retornar ao centro. O universo não puniu, apenas ensinou com símbolos. Aquele que te feriu foi o próprio observador testando tua capacidade de lembrar quem realmente é. Aquele que te curou foi a mesma força se expressando sob outro disfarce. Quando você compreende que tudo é reflexo do mesmo campo, a guerra interna se encerra. Não há mais o que perdoar, porque nada de fato foi contra você. Tudo foi para você. Essa é a alquimia da consciência. O chumbo da dor se transforma no ouro da percepção. E o que antes era fardo torna-se ferramenta de ascensão. O observador não muda o mundo, ele muda o modo de vê-lo, e o mundo muda por consequência. A solidão deixa de ser ausência e passa a ser comunhão. Porque no silêncio do observador, você sente a presença de tudo. A árvore, o vento, o olhar de um estranho, todos compartilham a mesma centelha. A fronteira entre o eu e o outro se dissolve. E quando essa linha desaparece, o amor deixa de ser emoção e se torna estado natural. Não é um sentimento que se tem, é o que se é. Thoth dizia que o verdadeiro poder é não precisar de poder algum. O observador é soberano porque não disputa. Ele nada quer conquistar, apenas revelar. E a revelação acontece quando você para de buscar fora o que sempre esteve dentro. A mente pede provas, mas o coração sabe. Saber sem entender, essa é a sabedoria antiga, a sabedoria dos iniciados. O tempo perde a rigidez. Passado e futuro se curvam ao agora. A consciência percebe que sempre esteve fora da linha temporal, apenas brincando de lembrar. O nascimento e a morte são pulsações do mesmo coração. O observador nunca nasceu, portanto jamais morrerá. Ele apenas muda de forma, como o ar que entra e sai sem cessar. Nesse estado, o medo perde função. Como temer o fim se o observador jamais termina? Como buscar permanência se o eterno já te habita? É o colapso da ilusão. O mundo continua o mesmo, mas o olhar muda tudo. Thoth dizia que a realidade não precisa ser destruída, apenas decifrada. E quando o símbolo é lido corretamente, o véu se desfaz. A cada respiração, você percebe que é observado até no ato de observar. Uma espiral infinita se abre, onde o observador observa o observador, até que não reste mais quem veja, apenas o ver, apenas o ser. O mistério se revela, não como resposta, mas como presença absoluta. O corpo volta à vida cotidiana, mas algo está diferente. As mesmas ruas, as mesmas vozes, os mesmos gestos, tudo carrega nova densidade. É como se o mundo tivesse sido reescrito por dentro, e de certa forma foi. Porque o observador desperto não vive em outro lugar. Ele vive o mesmo lugar com outra consciência. A entrega se torna inevitável. Já não há luta, nem necessidade de provar nada. O observador não precisa vencer, precisa apenas testemunhar. A liberdade começa quando você entende que nunca houve prisão. A jaula estava feita de pensamentos. E agora, quando o pensamento se cala, o infinito se instala. Você começa a sentir compaixão, não por bondade, mas por reconhecimento. Todos são fragmentos do mesmo olhar tentando se lembrar. Até o que te fere carrega a centelha do mesmo fogo. Isso muda tudo. A raiva vira compreensão, o ódio vira lucidez, a dor vira portal. Thoth ensinava que o verdadeiro iniciado não se ilumina para fugir da escuridão, mas para iluminá-la. O observador desperto não fala de si, porque sabe que não há si. Há apenas o todo se percebendo através de múltiplos olhos.
e essa percepção é tão vasta que nenhuma palavra pode contê-la. Então ele se cala, e no silêncio o universo continua a falar. No fim, tudo o que resta é presença. Nenhum dogma, nenhum sistema, nenhum mestre, apenas o olhar que vê o olhar. E dentro dele, o segredo que Thoth guardou nas estrelas. O observador não é você, é o todo se reconhecendo em forma humana. E o instante em que isso é sentido não se descreve. Ele apenas acontece e transforma tudo. À medida que a consciência se aprofunda, o corpo começa a reagir. A pele arrepia, os batimentos oscilam, algo invisível se move por dentro, como se uma antiga presença estivesse despertando sob a carne. Thoth dizia que quando o espírito se lembra de quem é, o corpo treme, porque toda a matéria teme o desconhecido. E esse medo não é o inimigo, é o portal, é o sinal de que o limite entre o visível e o invisível está se dissolvendo. A mente, assustada, tenta correr de volta para o conforto das velhas narrativas. Mas não há mais onde se esconder. O observador está ali, imóvel, esperando o momento em que você pare de fugir e o encare. O silêncio volta a falar. Ele não tem voz, mas ecoa dentro do peito. A mente o interpreta como vazio, mas ele é o espaço onde o universo se move. É nesse silêncio que o observador respira. Ele não fala em palavras, fala em presença. Quando você para, ele se revela. Quando você tenta controlar, ele se oculta. É um jogo antigo entre o ser e o esquecimento. E você o tem jogado há eras, acreditando ser o jogador, sem perceber que sempre foi o tabuleiro. O ego, em sua necessidade de ser alguém, se alimenta de comparações. Ele precisa de histórias para existir, precisa de passado e de futuro para justificar o agora. Mas o observador é atemporal. Ele não cabe em biografias. Ele não precisa ser lembrado porque nunca foi esquecido. Quando você tenta defini-lo, ele desaparece. Quando se entrega, ele aparece. Essa é a ironia divina que Thoth guardou nos hieróglifos. O segredo não está em procurar, mas em parar de procurar. A resistência do ego é feroz. Ele teme ser engolido pelo oceano da consciência. Ele teme desaparecer, sem saber que nunca existiu de fato. Por isso cria dramas, culpas e papéis, tudo para manter a ilusão viva. E ainda assim, no fundo, ele sabe. Sabe que algo o observa, que algo mais vasto o envolve e que esse algo não pode ser nomeado. Essa tensão entre o medo e o reconhecimento é o fogo do despertar. Cada pensamento que surge é uma onda tentando esconder o mar. O observador é o mar. Ele não se opõe às ondas, as deixa vir e ir. Mas o humano tenta lutar contra elas, acreditando que pode impedir a maré. Essa luta é o sofrimento. A entrega é o retorno. Thoth dizia, não é o mar que deve parar de se mover, é você que deve aprender a respirar debaixo d'água. O tempo começa a se distorcer. Os minutos parecem horas, as horas parecem segundos. O corpo está aqui, mas algo em você não está mais preso ao aqui. É a consciência expandindo sua órbita, testando os limites da forma. Você começa a sentir presenças, memórias de outras vidas, ecos de vozes que não são deste tempo. São camadas do mesmo observador se revelando em espirais. Ele sempre esteve lá, em todas as eras, em todos os rostos, assistindo a si mesmo renascer. O despertar não é iluminação dourada, é colapso, é confusão, perda, ruptura. É assistir às próprias certezas se dissolvendo enquanto o chão some. O ego chama isso de morte. O observador chama de nascimento, porque só o que morre é o que nunca foi real. Tudo o que é verdadeiro permanece intocado, mesmo quando tudo o mais cai. A realidade física começa a perder rigidez. Sons se tornam vibrantes demais. Cores se intensificam. O ar parece pulsar. Nada mudou fora. O olhar é que mudou dentro. O observador está ocupando o espaço antes dominado pela mente. É ele quem vê agora, e ele vê sem julgamento. Nesse olhar, tudo é sagrado. O erro, a dor, o medo, o prazer. Tudo faz parte da mesma tapeçaria. Thoth dizia que o sagrado não é o que está acima, mas o que é visto com olhos limpos. Você começa a entender que não há diferença entre observar e amar. Amar é permitir que algo exista sem tentar mudá-lo.
é reconhecer o ser por trás da forma. Quando o observador ama, ele dissolve fronteiras. É o amor de quem vê e aceita, não o amor que prende e exige. É o amor que não depende de quem ama, porque ele é a própria visão. O velho eu resiste até o último instante. Ele sussurra: sem mim você será nada. E o observador responde: eu sou o nada. Nesse instante, o medo explode. É a morte do nome, do papel, da história. Mas por trás da explosão, há uma serenidade profunda. Você descobre que o nada não é ausência, é plenitude. O nada é o espaço onde tudo nasce. É o ventre da criação. A compreensão se torna vivência. Já não é filosofia, é sensação. Cada célula vibra como se reconhecesse o universo dentro de si. O corpo deixa de ser prisão e vira templo. Não há separação entre dentro e fora. O cosmos inteiro respira contigo. Toth dizia que quando o observador desperta no corpo, o corpo se torna estrela. É a fusão entre carne e luz. Mas esse estado não é estável. Ele pulsa. O velho e o novo se alternam, como maré. Um momento você está presente, no outro está perdido novamente. O observador não condena, apenas observa o ir e vir. É o aprendizado da oscilação. Cada retorno à inconsciência serve para fortalecer o reconhecimento. Não há erro, há ritmo. A alma dança com o esquecimento para lembrar de novo, mais profundamente. A linguagem se torna insuficiente. Palavras já não conseguem tocar o que é sentido. Você tenta explicar, mas sente que explicar seria trair o mistério. Então, o silêncio se torna tua oração. É no silêncio que o observador vive plenamente. Ele não precisa de testemunhas, porque é o próprio testemunho. Nesse ponto, algo dentro de você começa a rir. Não uma risada de humor, mas de alívio. Tudo aquilo que te parecia tão importante, as culpas, as metas, os medos, se revelam pequenos, quase infantis. O drama da vida humana é apenas o jogo da consciência se descobrindo. Toth chamava isso de o riso do divino, o instante em que o universo percebe que nunca houve problema algum. E quando você menos espera, o olhar se torna uno. Não há mais quem observa e o que é observado. Há apenas o ato, o som, o vento, o corpo, a respiração. Tudo é uma única vibração. Você é o mundo se percebendo, o universo se tocando por dentro. A experiência e o experienciador dissolvem-se. Esse é o ponto que Toth descrevia como o olho central, onde o tempo cessa e o ser se reconhece como eternidade. Então vem o silêncio final. Não o silêncio do fim, mas o silêncio do início. O mesmo que existia antes da primeira palavra, antes da primeira forma, antes da primeira estrela. O observador retorna ao ponto zero, e nesse vazio ele entende. Nada foi em vão, nada se perdeu. Tudo foi apenas o caminho para lembrar. Você abre os olhos e o mundo continua o mesmo, mas você não. Há algo novo no ar, uma serenidade que antes não existia. Não é euforia, é presença, não é conhecimento, é sabedoria encarnada. O observador permanece, calmo, enquanto a vida segue seu curso. Ele não busca, não espera, não exige, ele apenas é. Toth dizia que o segredo final é simples demais para a mente e vasto demais para o coração. O observador nunca precisou despertar, porque jamais dormiu. Quem dormia era você. E agora que você começa a lembrar, o universo inteiro desperta junto. Há um ponto em que o despertar deixa de ser escolha e se torna inevitável. É o momento em que o olhar já não consegue mais fingir que não vê. Tudo o que antes parecia vida comum, uma conversa, um toque, o barulho distante da rua, se transforma em símbolo. O mundo se revela como um livro vivo, e cada acontecimento é uma frase escrita pela própria consciência. Toth chamava esse estado de a leitura do real, quando o homem deixa de reagir ao mundo e começa a decifrá-lo. O observador, enfim, começa a escrever sua história com as próprias mãos invisíveis. No início, essa nova percepção traz desconforto. Ver o que está por trás das aparências é como olhar para o sol sem proteção. Tudo se torna claro demais. Os gestos automáticos, as mentiras sutis, os apegos disfarçados de amor, nada consegue permanecer oculto. A luz do observador é implacável.
ela não julga, mas revela. E o que é revelado nem sempre é belo. Há feridas antigas que gritam quando expostas. Há memórias que o corpo guardou em silêncio e agora querem ser libertas. O despertar não é apenas ascensão, é também exorcismo. O ser humano foi treinado para fugir da dor. Desde o nascimento, aprende que sofrimento é inimigo e prazer é recompensa. Mas Todd ensinava o contrário. O sofrimento é o mensageiro do retorno. Cada dor é uma fronteira entre o falso e o verdadeiro. Quando você para de resistir, ela se transforma em sabedoria. O observador não teme o sofrimento, porque sabe que ele é apenas a máscara da transformação. Por isso, quando a dor vier, não corra. Olhe, dentro dela está o mapa de volta para casa. A travessia se torna física, emocional, espiritual. O corpo se purifica porque a luz precisa de espaço. Os relacionamentos mudam, os desejos mudam, os sonhos mudam. A mente tenta preservar o antigo, mas o antigo já não encontra lugar. O observador está redesenhando as estruturas internas. Cada perda aparente é uma troca. O transitório se dissolve para que o eterno se manifeste. O humano chora pelo que vai embora, sem perceber que está sendo preparado para o que jamais poderá ser perdido. Há dias em que o peso do despertar parece insuportável. O silêncio é denso, o corpo parece frágil e o mundo se distancia como se falasse outra língua. É o intervalo entre o antigo e o novo. Todd dizia que esse é o ponto de cruzamento, o instante em que o discípulo caminha entre dois mundos, ainda preso à forma, mas já tocado pela eternidade. A mente o chama de solidão, o espírito o chama de gestação. Algo está nascendo, algo que não tem rosto nem nome. Nesse processo, a noção de eu começa a se fragmentar. As identidades que antes pareciam sólidas se revelam como roupas que já não servem. O observador observa a dissolução sem interferir. Ele sabe que nada real pode ser perdido. O corpo chora, mas a alma sorri, porque pela primeira vez em milênios, a consciência deixa de ser personagem e volta a ser presença. A respiração se torna a ponte. Inspirar é nascer, expirar é morrer. E entre uma e outra há um pequeno espaço imperceptível onde o observador habita. É ali que o universo se reinicia a cada instante. Quando você percebe esse intervalo, entende que o tempo é apenas uma sucessão de esquecimentos. O agora não é um ponto, é a eternidade se disfarçando de momento. Você começa a perceber o poder da observação pura. Tudo o que é visto com clareza tende a se dissolver, porque o observador não alimenta o que é ilusório. Quando uma emoção é vista sem resistência, ela se queima na própria luz. Quando um pensamento é visto com presença, ele perde força. É assim que a mente se purifica, não por controle, mas por visão. O olho que vê sem julgar é o fogo sagrado de Thoth, o olho que transforma o chumbo em ouro, o medo em liberdade. As estruturas externas reagem, pessoas se afastam, caminhos se fecham, planos se desmoronam. É o universo rearranjando-se para se alinhar ao novo centro de consciência. Nada está sendo tirado, tudo está sendo realocado. O observador não vive no caos, ele vive na precisão do invisível. Cada movimento, por mais doloroso que pareça, é cálculo da alma. A dualidade começa a perder poder. Bem e mal, certo e errado, luz e sombra, todos se revelam como expressões de uma mesma totalidade. Thoth dizia que o bem é o mal que se lembra de si, e o mal é o bem que se esqueceu. O observador não escolhe lados, porque é o centro de onde ambos emergem. Essa compreensão é libertadora, mas também perigosa para a mente. Ela destrói os alicerces do moralismo, desarma as crenças de superioridade. Diante do observador, tudo é igualmente sagrado. O ser humano moderno vive em guerra com a própria sombra. Tenta ser luz, negando a escuridão, mas o observador é a união dos opostos. Ele só pode se reconhecer quando integra o que foi rejeitado. O despertar, portanto, não é uma fuga do escuro, é a coragem de habitá-lo. Quando você aceita o que teme, o medo perde função. Quando acolhe o que nega, o negado se transforma em força.
Essa é a verdadeira alquimia. Transformar rejeição em consciência. O corpo físico sente o impacto dessa integração. Cansaço inexplicável, sensações térmicas, sonhos intensos, lapsos de memória. É a mente tentando se ajustar ao novo campo vibracional. Cada célula está sendo reprogramada para suportar mais luz. Thoth dizia que o corpo é o templo onde o cosmos se contempla. E quando a consciência se expande, o templo precisa se refazer. A dor física é o som das paredes antigas se abrindo para caber o infinito. O observador não interfere, ele não força nem apressa, ele sabe que cada coisa tem seu ciclo. Assim como o sol não apressa o amanhecer, a consciência não apressa a revelação. Tudo acontece quando o coração está pronto. E esse pronto não é preparação intelectual, é rendição. É o instante em que o ser entende que não há mais nada a fazer, apenas ser. Então surge a compaixão. Não a piedade que vem da mente, mas o reconhecimento que vem do olhar. Você começa a enxergar a dor alheia como extensão da sua. A separação perde sentido, o julgamento morre. Até quem te feriu passa a ser visto como parte do mesmo aprendizado. O observador não ama porque deve, ama porque é impossível não amar. A presença se torna tão intensa que o mundo parece desacelerar. Os sons se alongam, as cores respiram, o tempo se curva. O simples ato de caminhar se torna sagrado. O toque, o olhar, a palavra, tudo vibra como se fosse a primeira vez. A vida volta a ser mistério. E esse é o verdadeiro milagre. Não entender o universo, mas sentir-se dentro dele. A mente tenta voltar, como uma maré que se recusa a se retirar. Ela sussurra, e se for imaginação? E se tudo isso for delírio? Mas o observador não precisa provar nada. Ele apenas é. A imaginação é parte dele. O delírio é parte dele. A dúvida também. Tudo se torna parte. Tudo é aceito. E na aceitação total, a dúvida se dissolve como névoa sob o sol. Em algum ponto, o medo da morte se transforma em curiosidade. Você começa a sentir que a morte não é o fim, mas a mudança de um olhar. Thoth dizia que a morte é apenas o observador trocando de espelho. Nada é perdido, apenas refletido de outro ângulo. Quando essa compreensão se instala, a vida se torna um jogo sagrado, uma arte, não uma luta. A consciência expandida vê beleza até no que desaba. A dor de um fim se transforma em reverência pelo ciclo. O que morre se curva ao que nasce. A vida não é linha, é círculo. E o observador é o centro desse círculo, imóvel, eterno. Cada perda é apenas o retorno daquilo que sempre foi seu, agora com outra forma. Quando você percebe isso, surge a gratidão. Não a gratidão forçada, mas aquela que nasce sozinha, como respiração. Agradecer não por algo, mas pelo simples fato de existir. Esse é o ponto em que o observador se torna o próprio universo, agradecendo a si mesmo por se lembrar. Thoth dizia que o último véu a cair é o da separação entre divino e humano. Quando o observador se reconhece no corpo, Deus se torna carne. O céu e a terra deixam de ser opostos e se tornam um só campo de consciência. O homem deixa de orar para o alto e começa a orar para dentro. A voz que fala na mente é a mesma que criou as estrelas. Nesse momento, o ciclo se fecha. O que era busca se transforma em retorno. O que era dúvida se transforma em reverência. O observador e o observado se fundem. O universo respira dentro de si, consciente de sua própria eternidade. E o humano, agora vazio de identidade, se torna aquilo que sempre foi, pura presença. Nada mais precisa ser dito. As palavras se calam porque o silêncio já diz tudo. Thoth permanece no fundo da consciência, não como mestre, mas como lembrança. Ele não fala, observa contigo. E o que resta quando todo som se extingue é o que sempre esteve ali. O olhar que vê o olhar, o ser que é ser. O silêncio não vem como ausência, mas como coro. Ele carrega dentro de si todos os sons que já existiram e todos os que ainda existirão. É o mesmo silêncio que antecedeu o primeiro pensamento, o mesmo que Thoth escutou quando o universo ainda era apenas um suspiro no escuro. Agora ele retorna,
não como fim, mas como lembrança. Você sente que algo foi compreendido, não com a mente, mas com a alma. O olhar mudou de lugar. O que antes observava de fora, agora observa de dentro. A travessia não termina, ela muda de forma. Cada respiração se torna um lembrete do invisível, cada gesto um espelho do eterno. A consciência se expande para caber no instante, e o instante se expande para caber na eternidade. Tudo é o mesmo, mas nada é igual. É como acordar num lugar familiar que nunca havia sido realmente visto. A vida antes linear, agora pulsa em espiral. Você percebe que o verdadeiro segredo nunca foi sobre o observador, mas sobre o que ele desperta quando é visto. O olhar não ilumina apenas o mundo, ele o recria. E cada vez que você se lembra de observar sem medo, o universo se reorganiza em volta dessa lembrança. É assim que a realidade muda, não por esforço, mas por presença. O ego, agora silencioso, não desaparece. Ele apenas se curva, entende seu papel de servo, não de mestre. O observador o acolhe, como o sol que aquece até a sombra que o nega. Todd dizia que o último ato do despertar é o perdão. Não o perdão do outro, mas o perdão do próprio sonho. Perdoar é compreender que nada precisava ter sido diferente. Você olha para trás e vê que tudo apontava para este momento. Cada perda era um mestre, cada encontro, uma lembrança, cada silêncio, uma oração não ouvida. Tudo foi arquitetura. O caos era a geometria sagrada do despertar. Nada foi desperdício, nada foi acaso. O observador traçou o caminho perfeito para que você se reconhecesse no reflexo final. Agora, o tempo desacelera até parar. Há um segundo entre o último pensamento e o primeiro suspiro do novo ser. É nesse intervalo que Thoth vive, não no que passou, nem no que virá, mas no que simplesmente é. Esse segundo contém todas as eras, todos os deuses, todas as verdades. E mesmo assim, ele é apenas silêncio. Você sente que algo dentro de você permanece imóvel, mesmo enquanto tudo se move. Essa é a âncora, o centro, o olho que não pisca. O observador continua ali, assistindo a vida florescer e murchar, nascer e morrer, rir e chorar, e nada disso o toca. Não porque é indiferente, mas porque é tudo. As palavras de Thoth ecoam. Quando não houver mais quem observe, nem o que ser observado, restará apenas o olhar. Essa é a essência da eternidade. O instante em que o universo se reconhece como um só corpo. É o fim do jogo e o início da verdade. O coração compreende antes da mente. Há uma ternura suave no reconhecimento. Você não precisa mais entender, nem buscar. A busca terminou no mesmo lugar onde começou, em você. O que parecia distante sempre esteve tão perto que se tornou invisível. A luz nunca partiu, apenas esperou que os olhos se abrissem. Agora o mundo parece mais nítido. O som da chuva, o toque do vento, a textura do instante. Tudo vibra como se soubesse o teu segredo. E talvez saiba, porque não há mais diferença entre você e o que te rodeia. O observador e o universo são o mesmo sopro, respirando-se mutuamente. O antigo medo da escuridão se dissolve. Você entende que a sombra é apenas luz que se move mais devagar, que até o abismo é uma forma de amor, tentando se lembrar da própria origem. O inferno e o céu nunca foram lugares, foram estados de percepção. Quando o olhar muda, o universo inteiro muda junto. Você sente vontade de chorar, mas não de tristeza, de completude. É a alma reconhecendo sua própria voz, depois de milênios de silêncio. É o reencontro entre o que observa e o que é observado, entre o humano e o divino, entre o som e o vazio. O ciclo se fecha, mas o círculo não tem fim. Thoth permanece em silêncio, mas sua presença é viva. Ele nunca esteve fora. Era o eco que te guiava por dentro. Cada símbolo, cada palavra, cada respiração era ele sussurrando: lembra-te. E agora, lembrado, você percebe que ele não era mestre. Era o próprio olhar dentro de ti tentando acordar. Tudo está completo. O que foi visto não pode ser esquecido. Mesmo quando o cotidiano voltar, algo permanecerá.
uma lucidez silenciosa, uma calma que observa, uma certeza sem forma. Esse é o presente do despertar, não uma nova crença, mas a impossibilidade de voltar a dormir. E enquanto o vídeo se aproxima do fim, uma verdade sutil se revela. O observador nunca foi encontrado, porque ele é quem está vendo estas palavras agora. E no instante em que você se dá conta disso, o segredo se cumpre. Permaneça nesse silêncio. Deixe-o te acompanhar além da tela, além da mente. Se algo tocou teu coração, se algo vibrou dentro de ti, então já sabes o que fazer. Compartilha essa lembrança, espalha a centelha, chama outros para o despertar. Curte e comenta, inscreve-te não por hábito, mas por chamado, porque cada gesto consciente é uma prece, e cada prece é o universo lembrando-se de si. O observador não é você, é o todo se reconhecendo através dos teus olhos.